Bom, pessoal, bom dia. Tá dando para me escutar tranquilo aí atrás? Beleza? Bom, meu nome é Renzo Nutitelli, como o Bruno falou. Só que teve um evento no PHPest que eu fui, me batizaram de Renzo Nutella. Não sei porquê, parecido. Se vocês quiserem me adicionar aí nas redes com esse nome esquisito, vai ser bem simples de achar lá. Tá? Bom, então o título da palestra, né, um pouco prepotente, mas vamos tentar falar sobre isso aqui, tentar passar o que eu estava falando. Na realidade, o programando é mais para a palestra ser aceita em eventos de TI, né? É só para a galera falar, não, tem alguma coisa a ver com tecnologia, mas não tem. Aqui, eu coloquei isso aqui, mas é o meu disclaimer, na realidade, sobre essa palestra, tá? Coloquei aí o Budinha, porque ele fala, olha, sempre duvido de todos, de tudo, inclusive de mim, né? Então, se vocês... Eu vou contar aqui uma história que é mais pra mim, se tiver alguma coisa que seja útil pra você, beleza, mas filtre o que eu vou falar aqui, porque é uma história particular minha, tá? E a outra razão também, que eu gostaria de trazer, se eu tô falando que eu vou falar de programando a felicidade, eu gostaria de perguntar pra vocês o que é a felicidade. Amigos para jogar RPG de mesa. Mais alguém? Se sentir pleno. Mais alguém? Estar com a família. Beber com os brothers no evento de party. Vamos ser muito felizes aqui no final de semana, certo? Mais alguém? O build ficar verdinho. Build verdinho no Jenkins, maravilha, né? No Travis. Mergear o seu pé. Seu próprio pé. Maravilha. E aí eu percebi que no início, em geral, a galera sempre faz um silêncio, né? E aí essa é outra razão de eu colocar o Buda aqui, porque né, a cultura milenar chinesa, né, estuda isso há muito tempo, né? E aí um brother meu que foi para Tailândia e ficou no mosteiro e falou que quase foi tentado a ficar de vez, né? Ele falou que de acordo com a cultura do budismo, na realidade, felicidade não tem definição, por isso que é difícil, e o pessoal fala, não, mas o que é, né? Mas, e de acordo com o que vocês responderam, apesar da gente não conseguir definir o que é, a gente consegue dizer o que nos faz feliz. Apesar da gente ter dificuldade para dizer o que é a felicidade. Que é o que está relacionado, que eu acho, com o que vocês disseram, né? Então, jogar RPG, etc. Então, são coisas que você faz e que nos torna felizes. Então, eu quero focar mais nessa parte de felicidade, não ficar discutindo aqui, né? Conceito abstrato. E apesar disso, eu trouxe uma definição. Já que eu estava falando de religião, eu trago uma linguagem que eu acho uma das mais esotéricas, que é JavaScript, né? Para tentar definir, então, o que é felicidade de acordo com o budista, né? Então eu quero avaliar aqui 3 parâmetros, né? Então, felicidade é uma função de 3 parâmetros. Dinheiro, tempo, onde tempo livre, né? E autonomia que você tem aí sobre sua vida, né? E aí, JavaScript é bom, né? Porque você coloca a soma de objeto com not a number, sempre tem um resultado que você não sabe exatamente o que é, que era justamente o que eu estava falando de felicidade. Você não sabe exatamente o que é, mas você sabe que alguns fatores desse aqui, para simplificar a parada, eu coloquei aqui que os parâmetros é o seguinte, quanto mais dinheiro em geral, você fica mais feliz, quanto mais tempo livre também, você costuma ficar mais feliz, e quanto mais autonomia, em geral também, você fica mais feliz. Tá? Razoável a simplificação aqui, mesmo sendo JavaScript, beleza? Bom, e aí, falando nisso de felicidade, eu estudei no ITA, no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, e lá eu apliquei para ser militar, né? A gente tem algum carioca aqui na sala? Não? Tem um? Ah, tem um aqui, né? Então temos um carioca, e eu me formei lá. E a questão é que quando você é militar, né, você não sabe para onde você vai quando você se forma. Vão ser dadas opções que não são as mesmas todos os anos, dependem ali da disponibilidade de vagas. E aí, a vaga que ficou para mim, na verdade eu escolhi entre duas, eu queria ter ficado lá no ITA, tá? Durante o 5º ano eu peguei umas matérias de mestrado, comprei minha casa em São José dos Campos, querendo ficar lá, mas sabendo que poderia não ser uma possibilidade. Mas eu acreditava que iam abrir aquela vaga para mim, porque diferente dos meus amigos que foram fazer estágio em Natal, estágio em Curitiba, né? Por quê? Não tinha nada de tecnologia lá, mas tinha praia, né? Em Curitiba tinha conhecer a cidade, uma cidade boa, e tinha também diária. Eu falei, não, eu quero trabalhar com tecnologia, então vou ficar aqui em São José para que abram essa vaga para mim.
Isso não aconteceu e me mandaram a vaga que eu escolhi foi ir para o Rio de Janeiro, ali no Caju, né? E aí, alguém aqui conhece o Rio ali? O Caju? Né? No Caju tem 3 coisas no Caju, né? Tem o cemitério do Caju, tem a base militar onde eu estava e a favela do Caju. E é lógico que a base está no final, você tem que passar pela favela. Então eu achava perfeita a combinação, porque você passa fardado, já leva um tiro, já cai no cemitério. Já está toda a logística ali pronta em um lugar só, não tem problema, né? E não tem como fugir do trânsito para chegar no cemitério do Caju. Está num dos piores lugares, que é na rodoviária com a Avenida Brasil, e não tem, a não ser que você vá de barco. E pare lá, vá de barco pela Baía de Guanabara. Bom, e apesar de ser a FAB, para mim eu modelava a FAB muito com a forma com que os nossos pais viam a nossa vida, né? Aquele modelo formatadão. Não sei se vocês verem aqui, eu defini a função mercado de trabalho baseado na felicidade, onde eu defini aqui o meu tempo de trabalho. Eu coloquei aqui minha hora de trabalho semanal, né? 40 horas semanais, é o padrãozão que costuma acontecer, né? Então, para eu calcular meu tempo livre, pego lá as minhas trabalhos de horas semanais e tiro pelo horário total. E aqui eu fui bonzinho, tá? Eu considerei que você vai dormir 7 horas por dia. Legal, né? Na área de TI sempre é uma verdade, né? 7 horas. Tem gente aí que dorme 3. Mas eu considerei 7 horas e tal. E a autonomia na FAB era pouca, o que também era normal nas empresas grandes que os nossos pais gostariam que nós trabalhássemos, né? Que você entra lá e vai até morrer lá dentro. Então esse era um modelo. Então, nesse modelo aqui, isso aqui é constante, hora de trabalho. Né? Tanto é que ninguém nunca perguntava assim, quanto tempo você vai... Não é normal as pessoas perguntam, quanto tempo você vai trabalhar? Não. Só pergunta onde você vai trabalhar. O esquema já está definido. Segunda, sexta, 8 horas da manhã até 6. Tô sendo bonzinho, né? Vamos... A empresa é boa, é uma multinacional bacana, né? Gringa, que é o ideal dos nossos pais, de segunda a sexta, bacana, sem hora extra. Então, não tinha, era 40 e 44, dependendo do lugar, 44 horas semanais. Então, isso aqui era constante, você não mexe nisso. A sua autonomia era pouco. Então, a única variável que tinha aqui livre, nesse modelo, que é o que eu coloquei aqui no mercado de trabalho, é salário. Né? Então, você ganha mais, é mais feliz. Ganha menos, é menos feliz. Porque as outras estão tudo constante, está tudo parado ali. Beleza? Faz sentido? O pessoal está quieto. Faz sentido aí, gente? Obrigado. Eu tô ficando triste já. Pô. Eu fiquei com medo porque a gente saiu da palestra ali que está falando de suicídio, né? Eu falei, putz, vou falar programando a felicidade depois de suicídio. Ferrou, né? Enfim, então, essa é a evolução aqui do salarial, que também eu fui bonzinho, né? Em geral, ela vai em step e eu colocaria ela muito mais achatada aqui, né? Em geral, a evolução salarial não é, ganhei 50% de aumento. Eu não lembro nessa época aqui no padrão dos nossos pais. Ganhava 10 ali, ganhava inflação mais um pouco, já estava top. Né? E aqui onde você está vendo evolução, então, no tempo do seu salário, na verdade, como só depende do seu salário ali, beleza, quanto mais grana você ganhava, mais feliz você ficava. Tá? Essa foi a minha simplificação. Só que a questão é que, para onde eu fui mandado, lá para o cemitério Caju, eu comecei por conta dessa falta de autonomia, eu estudei 5 anos de tecnologia, e fui mandado para lá e de início eu fui de peito aberto. Falei, vamos ver o que a gente vai fazer lá no cemitério do Caju. E aí, estudei 5 anos e queria trabalhar com programação, não fui gozar de diária em cidades mais bacanas, fiquei em São José para poder trabalhar com tecnologia e eu cheguei lá para ver o que eu ia fazer. E aí, em uma das palestras, foi lá em Lavras, me deram a definição do que eu estava fazendo lá naquela época. Eu era o porteiro do software. Por quê? Porque a galera da ATEC fazia o sistema do controle do espaço aéreo brasileiro, mandava lá, e eu era o cidadão que assinava está apto ou não está apto para ser usado. Só isso. Código 0. Então isso me deixou frustrado depois de todo esse tempo, de ter que sair de São José, onde eu tinha formatado para ficar, mas principalmente o que eu ia fazer era uma merda. Beleza? E aí eu me senti assim... Diferente lá da história do suicídio, e eu também sempre fui moleque de rua, sabe? Moleque de rua, não tinha muitas condições. Quando você é um moleque de rua sem muitas condições, você pensa, não, esse negócio de depressão é
coisa de rico, né? Não dá tempo para ter depressão. Mas eu percebi que lá eu não tinha vontade de fazer muita coisa. Eu estava no Rio de Janeiro, relativamente novo, com um carro, ganhando relativamente bem, levei minha prancha, e a minha prancha saiu do armário 2 vezes, em 6 meses. Porque o trabalho era tão... estava sugando tanto da minha energia, que eu não tinha saco para fazer nada. Eu não saía de noite, não ia para a praia, não ia fazer isso. Então eu percebi que eu estava entrando num processo, eu acho, mais ou menos de depressão. Então eu acho porque eu não fui ver. Só que aqui não é uma história de fiquei deprimido e venci, tá? Mas eu fiquei percebendo que alguma coisa estava esquisita. E aí eu comecei a pensar comigo, né? Primeira coisa, quando você vê o problema, né, é que te dá um medo. Porque eu comecei a pensar, bom, como é que eu poderia resolver isso? Eu poderia vazar daqui, poderia voltar para São José, estava lá com a minha casa e tal. Só que aí tem um problema. Nas Forças Armadas, toda vez que você estuda em uma instituição de ensino superior, e lá a gente brincava porque a farda era azul, a gente falava que virar militar no ITA era vender a alma pro diabo de azul. Por quê? Porque você ganhava um salário durante o 3º ano em frente, de oficial, mas a contrapartida é que você tem que ficar 5 anos, depois que você se forma. E eu estava sofrendo isso aqui com 6 meses de trabalho. Aí eu falei, pô, então qual é a minha opção? Minha opção é ficar aqui e aguentar 4 anos e meio, só que eu não vou mexer com tecnologia, então será que eu vou servir para o mercado de trabalho depois desses 4 anos e meio? Né? Comecei a me fazer essas perguntas. Falei, mas e se eu sair? O que acontece? Aí eu fui lá ver, bom, tem uma multa aqui que você vai pagar. Na época ali alguma coisa de 150 mil. Aí eu pensei, bom, tem essa multa. E isso me deu, né, deu a motivação um medo de falar, acho que eu vou continuar, né. Só que aí eu segui aqui, estava falando de religião, então o mestre Yoda, né, toda vez que você tem um medo, vai lá, nomeia ele, e de preferência o que eu faço é escrever sobre o pior que pode acontecer se você seguir determinado caminho. E nesse caso eu pensei, bom, se eu sair daqui, eu vou dever 150 mil reais. Tudo bem. Não tenho condições, eu sempre vim de uma família que não é abastada, então eu não tenho essa grana para pagar. Então eu não vou pagar. Se eu não pagar, o que vai acontecer? Fui estudar, bom, aí vamos colocar um processo nas tuas costas. Tudo bem, e se ganharem um processo, tá bom, seu nome vai para a dívida ativa da União. Tá, mas eu posso ser preso por conta disso? Não, não pode. Aí foi bom. E aí, pode tomar coisa de mim, mas não tenho nada. Eu só tinha minha casa, que aí também eu fui estudar, que né, o bem único de família não pode ser tomado. Eu falei, então na prática, ficou uma escolha assim. Eu ser feliz e ter o meu nome, ou, aliás, eu ser infeliz e ter meu nome limpinho, ou eu ser feliz e não ter o nome limpinho. Né? Quando eu coloquei nesses termos, deu 2 semanas eu estava vazando. Fui lá, peguei no advogado lá, coloquei e tal. Fiquei até bravo do oficial de justiça que fica batendo lá em casa de vez em quando. Né? Mas enfim, saí de lá e fui trabalhar numa startup. Tava bombando a época você lembra aí do rede social? Foi naquela época lá, né? Porra, startup bombando, tal. Trabalhei um tempo no mercado, mas logo falei, pô, startup é o esquema, né, cara? Que, né, a gente vai trabalhar. E eu modelei depois a startup desse tempo todo desse jeito aqui, né? Startup é um pouco parecido com o anterior, né? Na realidade, o que muda é o tempo que você vai trabalhar. Né? Que aí, em vez de 40, já vai para 80, de novo sendo bem otimista. Né? No esquema de startup, que era, não, tem que fazer, vamos entregar, porque vamos ganhar milhões, e esse é o meu modelo. Então, não mudou muita coisa. De novo, na startup, para mim, o que variava era o salário. Apesar que uma coisa melhorou, a autonomia aumentou. Porque eu, com 3 anos de formado, fui ser o CTO de uma startup. Né? Então, pô, foi legal porque a autonomia foi lá em cima. Ainda mais quando saiu todo mundo da equipe e fiquei só eu. Aí, cara, é autonomia plena. Né? O pessoal estava na discussão antes de, não, vamos usar SVN ou Git. Na hora que todo mundo foi embora, eu fiz uma reunião, tudo foi definido rapidinho. Falei, opa, é Git, é Python, tá tudo resolvido. Então, foi uma experiência muito bacana, deu tempo de trabalhar com time, trabalhar um pouco com gestão. Só que, por que então você ia caçar um modelo que é parecido com o anterior e ir para startup? Porque o sonho que nos vendem é esse aqui, certo? Você vai ganhar muito menos do que você ganharia no mercado, alguma hora a tua startup vai estourar, né? Mark Zuckerberg indo no filme lá de roupão, vai estourar e você vai ficar rico e milionário aqui, beleza?
não vai precisar fazer mais nada da sua vida. E no meu caso de modelo de felicidade, eu ia para a praia comer camarão, comprar hipoglós para coçar o saco sem assar. Esse era o meu modelo de felicidade. Faz sentido isso aqui? Não coçar o saco, mas o modelo de startup. Bom, e aí estava tudo indo muito bem. E aí a equipe inteira decidiu ir para esse evento aqui, Day One, aqui em São Paulo, inclusive. Alguém já foi nesse evento ou sabe do que se trata? Sabe, lembra aí qual que é o mote? Você sabe por que chama Day One? Lembra aí? E ele chama assim, né? E Day One, obviamente você tem todas as incertezas, e ele chama Day One porque vão lá os caras que deram certo, né? Então, dono do Buscapé, dono do Shining Box, Microlins, etc. E eles vão falar desse dia aqui, do dia em que eles enxergaram que esse boom ia acontecer. Beleza? Esse era o mote. E todo mundo da equipe pirando, né? Pô, você tá na startup, é aquele dia que você tá esperando, aquele dia do boom que você vai pra praia, né? Depois, você fala, pô, agora minha vida tá resolvida. E o que eu reparei é que a história dessa galera costumava se repetir. Era, olha, beleza, trabalhei bastante, esse foi o dia que deu certo, mas sacrifiquei muito, agora está na hora de passar a bola, está na hora de passar a gestão para outra pessoa, está na hora de vender a empresa para eu poder ficar com a minha família. Você via até um semblante, às vezes até meio de cansado falando isso, às vezes, e eu fiquei olhando aquilo, enquanto estava todo mundo contente com aquilo, eu fiquei olhando e falei, putz, esse cara está falando que agora que está na hora de... Né, o cara deve ter trabalhado no mínimo uns 10 a 15 anos nessa pegada, e agora está na hora de aproveitar. E eu estava vendo que a maioria ali já estava um pouco mais velha, com um filho com 18 anos. Aí eu pensei, e agora? Como é que ele vai aproveitar aí esses 18 anos que talvez passaram, que ele não conseguiu passar com o filho dele e estava numa empresa? Então, eu era o único goelão da equipe que estava ficando triste no evento. Só que eu não falei isso nada para ninguém, porque era sacanagem. Todo mundo tá lá e você vai jogar o balde de água fria. Então, e aqui ainda tem uma situação interessante, né? Aqui estava a galera que deu certo. Que se você fizer uma análise bem também otimista, é 1% das startups. Né? E a galera que deu errado? Que são os outros 99%. Ou seja, falando no português bem claro, que se fuderam o tempo todo com esse trabalho e nem a fortuna tem para falar, não, agora está na hora de aproveitar. Então essa galera não está lá e é 99%. Então comecei a me perguntar, olha, acho que essa conta aí da startup não está batendo. Eu até fiz um blog post que depois eu coloco o link. E aí eu ainda me imaginei mais ainda. Eu me imaginei no Day One. Imaginei, não, eu sou um desses caras aqui. E, na verdade, eu vou oferecer essa oportunidade para vocês. Hoje vocês estão aqui e vocês podem definir qual é o salário que vocês gostariam de ganhar de forma vitalícia, sem fazer nada. Tá? Qual seria um salário bom, hein? Vamos chegar aí na magia. Qual seria o valor de vocês? 25 mil. Alguém dá mais? 25 tá bom para todo mundo? Sem fazer nada, tá? Trintão. Trintão fecha para todo mundo? Tem correção isso aí? Quê? Tem correção pelo 25? O que você quiser. Vai acompanhando a inflação. Você não vai ter perda de capital. Tem a galera que está sempre ali, né, no índice. Vai na inflação. Ele vai na inflação, vai seguindo. Então, cinquentinha para todo mundo sem fazer nada de forma vitalícia. Eu me fiz essa pergunta. Na verdade, eu tinha visto essa pergunta na internet. Porque quando você começa a pensar sobre as coisas, parece que o universo vai te jogando informações. Não sei se é só antena também que aumenta para captar, né? E aí eu parei e pensei nisso. E se vocês ganhassem isso, eu pergunto a vocês, o que vocês fariam da vida de vocês? Isso, eu tinha uma dessa resposta, né? O camarão, tal, e aí? Alguém? Python Sudeste de graça todo final de semana pra galera. Viajar um montão. Mais alguma coisa? A dívida da aventura com a startup anterior. Essa é boa. Eu ia montar uma associação para os 99% que não dá. Olha, aí sim, um resgate dos que falharam. Maravilha. Vocês até responderam rápido. Eu te juro que eu fiquei um dia
um dia inteiro pensando no que eu ia fazer e eu não tinha resposta. Eu não tinha resposta e eu achei isso bizarro, porque eu falei, eu estou na startup para atingir esse ponto e eu não sei o que eu vou fazer quando chegar lá. Apesar da brincadeira do camarão, na época eu ainda não tinha pensado sobre o camarão. Então eu fiquei pensando em um dia inteiro, eu vi que eu não tinha resposta. Depois de um dia eu cheguei lá. E a minha resposta era, eu queria ter mais tempo para ficar com a minha família, que não era tão grande quanto é agora, mas eu queria ficar mais tempo com a minha namorada, com a minha mãe principalmente, porque trabalhando 80 horas eu estava chato pra cacete porque eu não tinha tempo livre, né? Naquele ano eu lembro que eu sofri uma contusão, eu gosto muito de jogar bola, mas com tanto tempo trabalhando, não dá tempo de se preparar, engorda, vai jogar bola, contusão é fatal. Então eu cuidaria mais da saúde, e aí com relação principalmente a esportes, e eu também viajaria como... Desculpa, qual que é o seu nome mesmo? Como a Suelen, eu também viajaria. E aí eu pergunto para vocês se lembram lá dos 3 parâmetros que eu coloquei, né? Dinheiro, tempo e autonomia. Qual é o recurso que eu preciso daqueles 3 para poder fazer essas 3 coisas aqui? Qual? Os 3? Não sei se eu preciso de tanta grana para ficar com a minha família. Tá? Não sei. Principalmente naquela época ainda era namorado. Casando acho que faz sentido. Mas namorando e com a mãe, até que não. Até que dinheiro ali, autonomia, beleza, mas tempo... Dinheiro nem tanto. Aqui a pelada para mim era R$20. Entre tomar 2 Gatorades, pagar a pelada e voltar. R$20. E aí? Viajar, concordo em partes, depois a gente volta no viajar. Mas tem um que é principal para todos eles. Era tempo. E o que eu reparei é que eu não precisava então ganhar aquela bolada. Eu estava precisando de tempo, porque se eu tivesse tempo eu conseguia ir arrumar um programa com a minha namorada de, sei lá, de dar um passeio no parque, que tem uns 5 parques gratuitos dentro de São José dos Campos. Ficar com a minha mãe era mais tranquilo ainda. Mora na roça, eu gosto de plantar as coisas, nem para comer ia gastar. Vamos lá, vamos pegar, colher o tomatinho aqui. Final de semana vegetariano. Vegano aqui, né? Então, o que eu precisava era de tempo. Quando isso bateu na minha cabeça, por acaso também, eu fui para a minha primeira Python Brasil, que foi a do Rio de Janeiro. E aqui eu coloco a figura do Henrique, mas eu digo que a comunidade em geral tem um mindset de não ficar só falando de tecnologia, mas falar de outras coisas. E, inclusive o Henrique lá com um modo de vida diferente dele começou a me falar, bom, parece que eu não sou o único doido que está vendo que dá para viver de forma diferente, que aqueles modelos que eu mostrei antes não estavam fazendo muito sentido. E aí eu comecei a modelar, eu lembrei dessa pirâmide aqui, da pirâmide de Maslow, que define a hierarquia de necessidades do ser humano, né? Então, primeiro, as suas necessidades fisiológicas, né? Se você não estiver respirando, você não vai se preocupar com mais nada. Não vai se preocupar com o build que não está passando. Você vai se preocupar, não, primeiro eu tenho que respirar. Estou me afogando, primeiro eu quero respirar. Depois disso vem segurança, né? Ninguém ameaçando sua vida, etc. Aceitação social, autoestima e o último que é o autodesenvolvimento. Quando, em geral, isso aqui está muito conectado quando você desenvolve as suas habilidades de criação, né? Em geral, a gente trabalha aqui. E o que eu reparei foi que a primeira coisa é que eles evoluíram a pirâmide. Não sei se vocês conhecem essa aqui, né? Mas o que eu reparei é que a grana era muito importante aqui, na parte de fisiologia, né? Para garantir aí o seu sustento, etc. E a sua segurança. Ter uma casa boa para morar, não morar num local perigoso, enfim. Puder mudar aí, tem muita gente que está mudando de país por conta disso, né? Então a grana é importante aqui. Agora o resto de amigos, família, autoestima e autorrealização tem a ver zero com dinheiro. Isso aqui são coisas que, pelo contrário, você coloca dinheiro e não acontece nada aqui. Tá? Então para mim começou a pesar muito isso que o tempo era mais importante do que o dinheiro. E aí, de novo, veio um medo. Bom, e se eu largar aqui minha startup com as minhas ações aqui, que podem valer milhões, né? Podem valer barras de ouro, que valem mais do que dinheiro, né? Não. Eu comecei a pensar nisso. Bom, mas o que pode acontecer? Porque na época, além da startup, eu dava aula na FATEC de São José dos Campos. No mesmo lugar que o Massanori dá aula. E aí eu comecei a engendrar um plano. Eu falei, e se eu conseguisse viver só com as 12 horas que eu trabalho na FATEC?
ia sobrar tempo pra caramba. Será que eu consigo viver com um salário de 12 horas na semana? Então bateu o medo, né? Bom, e aí de novo, quando bate o medo, o que eu faço? Escreve lá, o que de pior pode acontecer? O de pior pode acontecer, você pode não conseguir viver disso. Se você não conseguir viver disso, você vai ter que voltar para o mercado de trabalho. Que, deixando a modéstia de lado, na nossa área de TI, caiu a carteira de trabalho e está empregado de novo. Aí quando eu pensei nisso, eu falei, ou seja, o pior que pode acontecer é eu voltar para o ponto que eu estou agora. Então quando eu verbalizei dessa maneira, eu falei, não tem outra coisa para fazer, né? E aí vem um modelo aqui de lifestyle business, né? Que aí te deixa livre para você mexer com tudo isso aqui. Você vai mexer com quanto grana você vai ganhar, com o seu tempo, com a sua autonomia. E a melhor definição de lifestyle business que eu achei é moldar a sua vida profissional ao que você quer para a sua vida pessoal. E não o contrário, que é o que acontece nos dois modelos anteriores. Então, a sua vida pessoal moldando a sua vida. Então, eu passei 3 anos nessa pegada aqui, trabalhando 12 horas semanais. Tá? Autonomia total, ainda mais com tanto tempo livre, tinha autonomia total para fazer um monte de coisa. Então, 3 anos eu passei nessa pegada aqui. E antes ainda de entrar nessa pegada, eu fui ver o que as outras pessoas que estavam vivendo de forma diferente e que tinham uma certa liberdade, isso seja onde for, dentro do mercado, dentro da startup, ou vivendo de qualquer outra maneira, o que eles faziam. Né? Vamos copiar o que a galera está fazendo. E a primeira coisa para mim foi isso que eu percebi. Não tem regra para o lifestyle business, porque tem a ver com a sua vida pessoal, e só você sabe o que você quer para a sua vida pessoal. Mas uma regra todos eles seguiam, que é ter uma reserva financeira para que o financeiro não fique te trazendo medo de voltar para o mercado de trabalho. Inclusive eu vi ali os slides do Augusto, ele vai falar também sobre isso aí amanhã, né? Mais até em forma detalhada. Então o que eu reparei foi isso. Eu tive que fazer uma reserva. Então eu já saí da startup? Não. Comecei a juntar grana para falar, olha, eu tenho grana para ficar 6 meses parado. Então se em 6 meses não der nada certo, beleza, eu volto para o mercado de trabalho. Mas acabou durando 3 anos. E não que tenha dado errado também. Tá? Bom, quando você está num modelo em que você é preso, já viu o cachorro quando fica muito tempo preso? Né? O que ele faz quando você solta? Né? Ele começa a fazer merda, né? Porque ele sai, ele começa a se arrastar, e vai na grama, e passa, ele fica maluco. Então, essa daqui foi a minha maluquice quando tiraram minha coleira. Tá? Me falaram dessa série na época, Breaking Bad, estava bombando. E aí eu vi 2 capítulos e falei, cara, eu vidrei e falei, quero ver tudo. E vi tudo em uma semana. São 5 temporadas. Né? Eu acho que eu fiquei uma semana inteira 12 horas por dia vendo Breaking Bad. Né? E por que isso é importante? Porque começou uma galera a me medir, né? Falou, pô, Renzo, o que tá fazendo aí, cara? Não sai de casa, né? Pelo menos está tomando banho, mas não sai de casa, só fica vendo TV. Seus amigos estão lá em São Paulo, né? A galera da engenharia vem todo mundo para São Paulo, mercado financeiro. Estão fazendo uma grana, caramba, ganham bem. Aí de início eu ouvi e falei, pô, acho que a galera tem razão. Mas eu comecei a ver, bom, mas e o que essa galera de São Paulo está fazendo, os meus amigos, no mercado financeiro? Eles estão falando que está ganhando bem, mas qual que é o preço? 12 horas por dia, 80 horas por semana, saúde indo embora. Então, foi aqui que ficou muito claro para mim que o que importa, a medida de sucesso é você que tem que definir para você. E para mim, a minha medida de sucesso não era ganhar bem em São Paulo, podendo ir aqui. Eu me lembro quando eu vim visitá-los, um cara lá ganhou o bônus e falou, vamos para Royal. Né? E um amigo meu que trabalhava no mercado financeiro, na Royal não, eu não vou porque eu não tenho condições de pagar. Aí eu pensei, pô, se ele não tem condições, imagina eu não vou. E o cara ainda pagou para todo mundo, mas ficou lá me lembro que ficou uns 6 mil reais em uma noite que o cara pagou. Então, isso para mim não era a medida de liberdade. Minha medida de sucesso era que eu não podia fazer aquilo, mas eu podia ver Breaking Bad em uma semana seguida. Eu podia pegar numa segunda-feira e ir para a cachoeira. Então essa passou a ser a minha medida de sucesso naquela época. Óbvio que depois que a merda passa, você não vai ficar só vendo Breaking Bad. Então, li uma porrada de livro, nunca li tanto na minha vida, e de tudo. Tecnologia, livro inteiro do Game of Thrones, todos eles. Só a Bíblia aquilo, né? Então, li pra caramba. E aí, quando eu saí também, eu vi que eu gostava muito de dar aula, era aquilo que eu queria fazer.
E aí o pessoal pergunta, porque eu tenho um curso Python Pro, que eu montei junto com o Luciano Ramalho para ensinar Python online, e a galera pergunta, pô, mas como é que você conseguiu uma parceria com o Luciano Ramalho? Qual foi a mágica que você fez? Eu falei assim, pô, eu mandei um e-mail para ele lá. Mandei e-mail e falei, Luciano, eu quero trabalhar dando aula, você é um cara que está fazendo isso, que dicas que você tem a dar para mim? E foi interessante a resposta dele, porque ele falou, cara, eu estou há uns 2 meses tentando fechar aqui uma parceria com uma pessoa, só que ela nunca tem tempo de vir aqui fazer uma reunião comigo. Então, sei lá, acho que será que você teria tempo de vir aqui na sexta-feira? E, cara, tempo era o que eu mais tinha agora. No outro dia, eu falei, tô indo aí pro outro dia, vamos conversar. E assim nasceu o curso Python Pro, que agora a gente até fez uma mudança, né? Agora o mote do curso é conseguir te levar de 0 a 100 no Python. E esse foi um ensinamento, sabe? Do tipo, a galera às vezes endeusava o Luciano, tal, e... Nossa, e aí, como é que você faz para chegar no cara? Meu, manda um e-mail para quem você está querendo fazer alguma coisa, você vai se surpreender quanto o fato de só mandar um e-mail, você vai receber muita resposta. E 10? Então vamos acelerar. Naquela época eu queria escrever um livro porque eu queria, acho que eu era o único cara sozinho trabalhando com App Engine no Python, era pouca gente. E hoje eu dou a mão palmatória mesmo, por isso que agora eu estou aprendendo mais Django, porque tem a mais a ver com a comunidade, mas eu queria escrever um livro. Saca lá ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro. Naquela época eu já tinha plantado a árvore, tá faltando escrever o livro e ter o filho. Agora já tá tudo completo. Pô, mas aí a galera perguntava, e aí, vai fazer grana com o livro? Eu falei, não, você não tá entendendo. Nesse momento eu quero escrever o livro. Se vai dar grana ou não, é um outro problema. Eu preciso resolver o que eu quero, escrever um livro. E aí uma coisa que saiu do papel também, lá na FATEC eu fiz um curso chamado Python Birds, muito inspirado no que o Masanori estava fazendo no Python para zumbi, sabe? Pô, dá um tema legal para a galera trabalhar com programação. Senão vai ficar ali, ó, vai ficar dormindo igual ele ali. Ó. Então dá um tema legal para a galera trabalhar com programação. Porque aí, você puxa pelo tema legal, você acaba ensinando o cara e o cara fica mais motivado e aprende melhor. E aí eu tive uma ideia, falei, vou fazer uma versão simplificada do Angry Birds para a galera aprender orientação a objetos. E o básico de Python. Só que naquela época, eu fiz um negócio, aliás, não vou dar spoiler, eu vou mostrar esse histórico aqui numa palestra que eu vou fazer no domingo, por acaso, tá? Mas aquilo ficou, e a galera, eu fiz na verdade um TXT que falava, ó, o bichinho tá voando na posição tal, e eu só imprimia na tela, tudo preto, eu vou mostrar isso no domingo. E obviamente que o aluno olhava e falava, pô, Python Birds, na hora que viram, era um troço escrito, né? Foi feito em Java, não sei se tem alguma coincidência na época. E aí a galera, vamos fazer uma animação. Aí eu mandei aquela mentira que a gente sempre conta quando a gente não quer fazer as coisas, né? Que não, quando eu tiver tempo eu faço. Né? Tem que ser o contrário, você começa a fazer e você dá um jeito de criar o tempo para que aquilo seja feito. Mas, como agora eu tinha tempo, acabou que aí eu juntei com um ex-aluno, com um brother meu, com o Michel, e a gente conseguiu fazer a animação em Python. Aqui está o QR Code, porque eu liberei esse módulo lá do Python Pro, tá gratuito, você recebe, vai lá, coloca o seu e-mail, você recebe o vídeo aí. Você recebe lá, são 65 vídeos que você vai receber uma vez por dia lá no site, para quem quiser conferir. E aí, nesse ano, também, o Masanori estava bombando e surgiu a oportunidade da gente fazer a Python Brasil em São José dos Campos. Só que, obviamente, tem alguém aqui, quer dizer, está na organização, tem mais alguém da organização? Quem já organizou algum evento sabe qual é o trabalho, né? Dá um trabalho grande. Só que eu falei, cara, a oportunidade é agora. A gente tinha o Michel, que já vinha fazendo evento, tinha 4 anos, tinha o Cadu, super empolgado, da área de Python, tinha o Masanori, que, putz, era, ou até ainda é, um dos expoentes na comunidade. Falei, vamos trazer isso pra cá. Aí todo mundo, olha, oi? Michel Amaral, da Designa. E tá fazendo um monte de evento, eu falei, putz, vai poder me dar o backup, eu conheci o brother dele, falei, e aí, obviamente que eu bati o fio antes, falei, Michel, se comprar essa briga aqui que você me ajuda, é porque não dá pra fazer sozinho. Mas ninguém queria ser o cara de colocar o nome, né? Falei, não, eu ajudo, mas eu não vou ser o Bicarruna, né? Porque tem que botar na reta, né? E eu pensei, não, tô sem tempo, falei, bom, eu tô com tempo. Então, nesse período deu não só para fazer isso, como organizar meu casamento, no mesmo ano. E também quem organiza casamento sabe que dá trabalho. Apesar que a minha esposa fez grande parte do trabalho. E aí rolou a Python Brasil, graças a Deus lá de São José dos Campos.
Lá eu aprendi também, que é muito legal, quando você está na organização, você olha algumas coisas e fala, putz, está zoado o evento, né? E quem está dentro nem enxerga nada dos problemas, o pessoal só costuma ver o lado bom, né? E o que eu aprendi nesse período, e eu não sabia que tinha nome, foi o chamado tempo das oportunidades, né? E ele tem um nome que é o tempo de Kairos, que costuma sacanear muito com o nosso tempo cronológico. E vocês já conhecem isso também. Manja quando você está sem fazer nada, você está lá 2 meses, não tem nada para você fazer. Quando aparece alguma coisa para fazer, vão aparecer 5, né? Vai ter o evento agora, vai ter a Páscoa, porque a galera não teve algum problema, teve que marcar na Páscoa, vai ter mais um show que você queria, então vem 4 coisas ao mesmo tempo. É difícil na sua vida quando acontece, não, essa aqui aconteceu certinho, ó. Veio o show, veio a minha namorada, veio... Nunca vem, as oportunidades vêm, elas vêm no tempo das oportunidades, no tempo que ela tem que vir. E quando você está naquela pegada de trabalhando no dia a dia, você deixa de aproveitar várias dessas oportunidades, por quê? Porque você fala justamente o que o cara que seria o parceiro do Luciano Ramalho falou, olha, eu não tenho tempo de fazer isso. E aqui surgiram várias oportunidades bacanas em termos de negócio. Eu nunca fiz tanto dinheiro por unidade de tempo quanto nessa época aqui. Porque a galera fala, tô com problema na minha empresa assim, mas ninguém consegue resolver e todo mundo que eu falo não tem tempo. Renzo, será que você podia vir dar uma olhada? Você tem tempo? Eu falo, opa, tempo é o que eu tenho, amigo. Vamos dar uma olhada. E aí, ocorreu muito isso. Eu estava com medo da grana, eu me programei para viver com o salário da FATEC, mas o fato é que viver só com o salário da FATEC aconteceu durante só o primeiro mês. Depois várias oportunidades surgiram. Aqui eu vou passar, já quero chegar no ponto das viagens, né? Que Sueli falou, viagem, né? Por quê? Porque na viagem, sempre que eu colocava, aqui foi a primeira vez que vocês me falaram todos os parâmetros. Em geral, a galera acertava no tempo, né? Mas aqui a galera fala, não, mas para viagem precisa de dinheiro, né? Precisa de dinheiro para viajar. E aí eu gosto de falar, né? Por isso que eu estou aqui também, palestrando hoje, eu comecei a palestrar em vários eventos. Então, por exemplo, vim para São Paulo, pro Google Dev Fest, na época, eu comecei a participar de Python Brasil, e aí eu comecei a perceber que em alguns eventos a galera pagava para você ir lá. Então eu falei, opa, acho que dá para viajar sem dinheiro. Se você tiver o tempo para ir para viajar lá, aí acontece. Então aí a gente começou a viajar, eu já até esqueci, eu não vou falar disso. Esse é Lavras? Isso, esse aqui foi em Lavras, o evento que eu fui no Bruno, e a primeira vez que eu fiz essa palestra, Santa Rita do Sapucaí, o Henrique Baixo estava lá. Esse daqui não tinha ninguém com tempo do Google para ser tutor das tecnologias de cloud dele. Como eu era o único retardado que estava botando 100 vídeos no YouTube sobre Google App Engine, falaram, tem aquele maluquinho lá que fica botando vídeo, manda ele lá para o Braps, maior evento de construção de app da América Latina, para ele ser tutor lá no Hackathon. Beleza, fui lá eu para Brasília, fiquei num hotelzão que eu nunca pagaria na minha vida, com carrinho de golfe e tudo lá, sabe? A casa de lá, o quarto do hotel lá era a minha casa inteira. Falei, cacete, se eu soubesse tinha trazido minha namorada. Mais evento em Goiânia, aqui quando eu fui fazer o evento em Salvador, e aí fui lá ver a estreia do Mineirão. Aqui a galera não tinha tempo para ir conhecer os canyons do São Francisco. Aí vou lá, eu sozinho, né? E aqui teve uma história interessante, que isso aqui foi eu fiz uma amizade com um cara lá, e ele começou a tirar umas fotos lá pra mim. Mas eu descobri depois que ele queria mais alguma coisa que foto, né? Eu falei, putz, não vai rolar, amigo, não tenho nada contra, né? Mas eu não curto, já tenho namorada e tal. Foi complicado. Enfim, e aí, beleza, eu tava aqui viajando no Brasil, né? E aí, às vezes, começa um zoom sobre as coisas que acontecem. O Massanori estava viajando no mundo, né? Massanori no Canadá, Massanori em Barcelona, o Massanori na África. E aí a galera falou assim, eu dava aula da mesma faculdade que ele, aí a galera falou assim, não, é a FATEC que paga para ele ir. Eu falei, é mesmo? Deixa eu ir conversar com o meu coordenador. Vamos conversar com o meu coordenador para saber como funciona isso. Na realidade, eu fiz diferente. Fui conversar com o Massanori, porque eu falei, eu duvido que a FATEC está pagando isso tudo de viagem. E aí o Massanori explicou como é que era, que tem um esquema de financial aid que você aplica quando você tem um trabalho na comunidade
a galera te dá uma grana com ajuda de custo para viajar. O resultado foi que eu fui para PyCon no Canadá, com essa ajuda de custo. Eu brinco que essa viagem aqui foi mais barato eu ir para lá do que ficar no Brasil. Porque eles pagaram, pagaram o voo, 100% nesse caso aqui. Eu fiquei na casa de um brother e ainda me deram comida lá. Aqui eu ia ter que pagar a comida. Né? Sou muquirana, falei, lá até comida estava me dando. Eu falei, putz, tá mais barato viajar do que ficar aqui. Conheci o Guido lá, tirei uma foto aí de Tiete. Depois fui para outra PyCon, em Portland também. E aí depois, sem querer, eu entrei em umas de querer voltar para o mercado. Então, eu falei, putz, mas eu gostaria de voltar, porque também tem um lado do aprendizado no mercado, e agora também eu volto com um mindset diferente. O mindset de quem tem uma reserva financeira, de quem vai ter mais autonomia no trabalho, e eu sempre quis ir para o exterior. Então eu comecei a fazer processo seletivo. Eu não queria hackear o processo seletivo, eu queria ir trabalhar lá. Mas eu descobri que se você passa na segunda fase, eles te mandam para fazer o teste na sede. E no teste do Google eles queriam me mandar para BH. Aí eu falei, cara, tem uma autonomia, não estou também... Assim, eu quero ir, mas eu quero exercer aqui como é que funciona a parte de negociação. Eu falei, cara, não tem como vocês me mandaram um pouquinho mais para cima, assim, uns 5.000 quilômetros? Você me manda lá para Mountain View, porque eu gostaria de conhecer a sede, né? E aí eu fui, infelizmente eu não passei, fui afogar as mágoas indo conhecer o Facebook, que um amigo meu trabalhava lá. E essa foi a outra forma de viajar, então, sem pagar. Se você fizer processo aí nas empresas grandes do exterior, não façam para hackear, façam porque vocês querem passar na empresa, mas acontece de você ir conhecer a Califórnia. Um outro hack que eu vi durante os hackathons que eu era o tutor, tinha um brodinho que participava de todos, que ele falou, não, cara, eu participo aqui, você pega um front-end, o esquema para hackathon você pega o front-end, porque o que vale é a tela. Back você bota fake lá, nem precisa colocar backs, mas você bota um front bonitinho que você ganha um hackathon, e como prêmio dos hackathons, costuma ter uma viagem para Califórnia. Então ele falou, já fiz umas 5 viagens para Califórnia ganhando um hackathon. Eu não cheguei a usar essa maneira aqui. E o interessante foi que nesse tempo, já tô aqui no finalzinho, nesse tempo de eu querer passar para as empresas, acabei fazendo um processo também da Red Hat, uma empresa bacana, trabalha com open source, e surgiu a oportunidade de trabalhar remoto aqui no Brasil. E eu falei, trabalhando remoto, depois você pode escolher onde você quer morar. Então foi uma volta para o mercado, mas uma volta de uma maneira diferente. Tanto é que o Bruno está aqui, né? Ele lembra que no primeiro processo, a gente passou no processo inteiro, só que lá no final barraram contratações no Brasil. Foi quando a gente foi para Lavras, inclusive, né? E aí eu lembro do nosso chefe, do meu chefe, ele é um profissional excelente e ele ficou muito possesso, porque, tipo, como é que você deixa fazer um processo, passar e agora não chamar o cara? Então ele achou aquela atitude muito não profissional por parte da empresa. E eu lembro que eu estava tranquilo, porque eu falei, cara, eu estou fazendo, eu quero trabalhar, mas eu estou aqui, estou na reserva, as coisas estão acontecendo, está tudo tranquilo. Né? Ficamos até amigos, depois eu combinei dele vir para Python Brasil, e 2 anos depois que a gente veio a vir trabalhar na Red Hat. Né? E aí, depois que você entra nesse modus operandi, você fala, pô, eu gostaria que todos os meus amigos tivessem uma vida assim, com autonomia, com tempo e tal. E aí você acha que vai ser o salvador da pátria. Não, eu quero porque esse é o correto, né? Você é prepotente para achar isso. Mas na realidade não era isso. Depois eu entendi. Somente depois do cara querer dar uma namorada comigo lá nos Coelhos de São Francisco, eu entendi que na realidade, quem está nesse modus operandi de ter tempo livre, ele quer ter a presença dos amigos enquanto ele está lá. Ele não quer ir para a porcaria dos Canyons de São Francisco sozinho. Ele vai porque não tem outra opção, mas ele gostaria de ter os amigos falando, vamos lá numa segunda-feira ver essa maravilha da natureza aqui comigo, tal. Então, eu comecei a fazer mais essas palestras no sentido, não quero salvar ninguém, você que é aí o dono da sua vida. Se alguém tem que querer mudar, é você, não sou eu. Né? Só que eu estou falando o seguinte, tem gente que pulou nessa água aqui, e essa costuma estar quentinha. Conversa com quem está numa pegada dessa aqui, que você vai ver que o cara, em geral, está num astral diferente. Então, o mote da palestra é mais, gente, pode pular que a água está quentinha. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar. Agradeço vocês todos aí pela atenção. Já até passou 1 minuto, em geral essa é de 50, mas eu cheguei lá. Enfim, muito obrigado pela atenção e vamos abrir aí para possíveis perguntas. O almoço é às 11h40, então nós temos 3 minutos para sair para o almoço. Se tiver pergunta...
Estourei em 7? Beleza. Eu ouvi falar dessa Red Hat, mas queria que você falasse, por favor, o que ela faz, como foi o processo seletivo que você fala. O que ela faz é uma pergunta sempre capciosa, né? Eu diria que hoje ela começou com o Linux, com o Red Hat, que é o que dá nome com a empresa. Então começou a trabalhar, digamos... por isso que a gente às vezes não vê muito ela. Porque na realidade, os nossos clientes costumam ser as empresas que vão prestar os serviços diretos no varejo. Então, não sei se eu posso falar nome, mas então vamos. Grandes bancos, grandes supermercados, às vezes coisa de defesa. Então começou com o Linux. Mas agora ela abriu o leque para tentar abraçar o que se chama, eu chamaria agora de cloud híbrido, onde você pode contar com a cloud pública, como na Amazon, etc., mas você pode querer ter a sua cloud privada e você quer conseguir trabalhar de uma maneira homogênea com isso tudo. Então hoje é isso que a Red Hat faz. Trabalha nesse mote de sistema operacional / cloud híbrido. É isso o que ela faz hoje em dia. Consegui resumir? É que é difícil explicar, mas assim, a gente migrou para Linux open source geralmente o cara foi lá, pegou o CD da revista lá, instalou o sistema operacional e falou, beleza, o servidor está funcionando. Primeira vez que deu problema, né, a empresa bate lá no cara e fala assim, olha, deu problema que você instalou aqui. Né? E agora, o que eu faço? O cara vaza da empresa e deixa a empresa na mão. Aí a Red Hat percebeu que o mercado precisava de uma garantia em cima do open source e criou toda uma estrutura com 10 mil associados, com controle de qualidade, para entregar esse livro, esse sistema, esse ferramenta que é livre, que é open source, mas com uma equipe grande para dar essa garantia. A hora que tiver um problema, primeiro evitar que o problema aconteça. E segundo, a hora que tiver um problema, o cara não vai bater lá no técnico que falou. Ele vai bater lá na Red Hat e vai falar, Red Hat, me socorre. Porque pra gente, tendo um servidorzinho, beleza, você vai lá, brinca, faz um patch, tal. Agora uma empresa grande com 10 mil servidores, e aí? Quer fazer uma atualização aí e garantir por você que isso vai rodar? Quanto custa o tempo da sua operação parado de um dia? De um grande supermercado, por exemplo. Então é mais ou menos aí que ela atua. Inclusive tem um link, depois eu posso passar também, se não me engano, How to Make Money with Open Source. De um cara que é evangelista na Red Hat e ele documenta como é o modelo de negócio com o open source da Red Hat. E ele diz o porquê que a Red Hat é quase a única, digamos, que deu sorte e é lucrativa nesse modelo de negócio. Processo seletivo. Eu mandei já até, eu estava falando isso com o Augusto, eu já mandei várias vezes, gente, está contratando a rodo na República Tcheca, se alguém quiser ir para fora, lá onde estão contratando mais. É só mandar o currículo aqui, pode falar comigo, pode falar com o Bruno, que a gente já encaminha direto, a gente trabalha na área de qualidade, mas existe um portal com N vagas disponíveis, mais uma dica que eu dou, inclusive no meu curso lá para o mercado, o legal é quando você vai com um referral de alguém de dentro. Então, depois bate um papo comigo e com o Bruno, manda o seu currículo e faz o processo. Inclusive, eu estudei muito sobre o processo seletivo, porque eu falei que eu fiz o do Google, etc., fiquei ali, eu fiz um curso sobre isso na Udemy por causa disso, que era entrevista técnica de empresa gringa, porque é diferente o processo lá. Apesar disso, o da Red Hat foi o processo que eu fiz que foi mais humano, que não focava tanto só em algoritmo, mas que viu uma parte técnica sua, mas depois perguntou sobre coisas de convivência, o que você acha disso, então foi um processo muito humano. Então, não foi um processo tão pesado do ponto de vista técnico como um Google da vida, que vai pegar algoritmo, pedir para você resolver um problema específico e fazer análise de complexidade daquilo e praticamente ficar só aí, o do Google e um do Facebook da vida, mas teve umas perguntas mais em termos de time, o que você faria nessa ocasião, etc. Então, umas perguntas mais, digamos, de convivência do dia a dia. Então, é um processo que está aberto. Tem a página de jobs e se quiser aplicar, pode falar comigo com o Bruno. Tirei o som aí agora. Pode falar aí comigo, com o Bruno, manda o currículo e presta o processo. E, inclusive, não fica... O que eu falei quando eu mandei isso num grupo, inclusive de pessoas que estão procurando vaga remota direto também, eu recebi um currículo. Então, gente, é igual palestra. Você tem que
Vai mandando várias, vai mandando, não, só entra gente, às vezes o pessoal fica, né, cheio de dedo, não, mas é Red Hat. Meu, manda lá o processo, estão contratando bastante gente. Eu dou o exemplo do Kelson, que veio de plataforma, programava só baixo nível, começou a aprender Python, não sei, acho que me falou, não sei se foi 2 ou 3 meses, prestou para a Red Hat lá nos Estados Unidos e tá lá. E tá mandando bala. Por quê? Porque o mercado não diz que está aquecido, não diz que está faltando gente, então o que você tem que fazer é aplicar. Estava conversando, isso também o Augusto vai falar amanhã. Tem as vagas com... amanhã ou hoje? Amanhã. Não, vou botar, não, sacanagem, estou destruindo o slide. Então, você tem que aplicar. Eu tenho o lema que eu sempre falo e repito, não faça o serviço do RH. Dizer se você tem habilidade ou não para entrar lá é problema do RH. A minha função é aplicar. Se o RH vai querer ou não, por quê? Porque se só eu aplicar, primeiro se só eu aplicar, o cara vai ter que falar, ou é ele ou não é ninguém. Esse é o primeiro ponto. Não é ele, não é ninguém. Muitas vezes, cara, só se você tiver muito ruim pro cara falar, não, então não é ninguém, é melhor ninguém. Né? E se aplicar bastante gente, não vai ter o cara perfeito para aquela vaga, né? Então, se você for o melhor daqueles que aplicaram, e o melhor ainda é totalmente subjetivo, porque vai ser medido por algumas reuniões, né? Tentar medir um ser humano com relação ao outro por algumas reuniões. Ou seja, se você performar melhor aos olhos do RH durante aquele processo, você passou. Eu apliquei uma vez para Community Manager aqui do Google. E nunca tinha gerenciado comunidade nenhuma. Até me mandaram uma negativa mesmo, mas eu falei, não interessa, aí eu mandei. Se me chamasse, aí eu começar a ver, falar, não, já palestrei, já fiz isso. Beleza? Então, quem quiser, mande o currículo e passe pelo processo. O pior que pode acontecer é você conhecer mais sobre o processo seletivo da Red Hat. Beleza? Tranquilo? Beleza? Obrigado aí, gente.